Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nada mais lhes devo, conforme nossa previsão foi feita, se não me engano, 2 semanas, né? Porque semana passada eu não consegui gravar. Aconteceu, tá? Felipe, foi por causa da eleição americana, do Donald Trump? Pode ser, né? Eu disse para vocês que era uma coisa que a gente precisava analisar no mercado. Por quê? Porque o Donald Trump é, primeiro, um capitalista. Todo capitalista, de sua natureza, vai ser a favor da exposição ao dinheiro. E a Kamala também já tinha dito que não era a favor do Bitcoin, então o mercado meio que deu uma esperada para saber quem ganharia, e ganhou o Trump, né? Independente da sua convicção pessoal para o mercado gostou e gosta e tende a gostar do Donald Trump. Inclusive fica aqui uma dica: gastem os próximos 2 anos buscando oportunidades de comprar a bolsa brasileira. Por quê? A ideia, pelo menos a probabilidade maior, é que o governo Lula não se mantenha no poder para o próximo período eleitoral. E aí, a gente que é do mercado não tem direito de ficar reclamando de qual governante a gente, né, está sendo infelizmente exposto, independente das suas convicções pessoais. Por quê? Porque a gente que é do mercado tem o trabalho de buscar dinheiro aonde ele está. Então entrou o governo Lula, independente se você gosta dele ou não, a gente teve um fundo do Bitcoin em 17 mil, que era a oportunidade de compra, e a gente teve dólar fazendo fundo também nas regiões de 4 e pouco. Então isso aqui são possibilidades que o governo Lula entregou pra gente. E aí, se você aproveitou essas oportunidades, coincidentemente, agora você está em lucro. Ah, mas o Lula é isso, o Lula é aquilo. Independente das suas convicções pessoais, né? Você tem direito de ter suas convicções pessoais. Nós não temos o direito de sentar e reclamar sem estudar, sem buscar oportunidades de ganhar dinheiro, independente de qual seja o cenário, tá bom? E dou essa dica porque novamente vai acontecer. Quem teve a oportunidade de comprar com o Trump, a teoria é que pelo menos os 2 primeiros anos a gente tenha um belo avanço em alguns setores específicos. Aí a gente precisa estudar as melhores oportunidades dentro desse setor, porque todo governo vai ter seus altos e baixos. No momento dos baixos a gente executa o lucro. E sem problema em relação a isso, tá bom? Então, dito isso, a gente conseguiu fazer a nossa previsão de mercado. Eu tinha dito para vocês que isso aqui era uma bandeira independente de Donald Trump. A gente tem a análise técnica ao nosso lado. Então, o que eu disse para vocês? A gente estava fazendo uma bandeira gráfica, e essa bandeira gráfica ela tinha total possibilidade de entregar o gráfico pelo menos até a região dos 95 mil dólares, né? E dito e feito, aconteceu. O gráfico buscou a região aqui de, qual foi a máxima? Perdão, 93 mil, né? Nesse gráfico aqui, 93 mil. Mas tem alguns outros gráficos que eu vi batendo um pouco mais. Mas beleza, 93 mil é bem perto da nossa previsão, do que a gente tinha falado ali, que o gráfico ele tinha a possibilidade de alcançar. Então, para a gente foi uma operação muito bem acertada, tá? Dentro do semanal, ele deu oportunidade de compra. Primeiro num fundo que já havia sido retestado na região dos 58 mil, uma coisa que eu sempre falei para vocês: qualquer coisa perto de 50, perto de 60 é compra, eu já falo isso para vocês há muito tempo. Não contente, ele deu essa segunda oportunidade aqui, que foi uma barra verde ignorada, para quem gosta de operar no curto prazo, uma barra vermelha ignorada. Aqui não valeria a pena comprar. Por que não valeria a pena comprar aqui? Estou explicando a análise técnica básica porque, por que não, né? Porque aqui é o meio do caminho. Então, por mais que tenha sido um fundo ascendente em relação a esse fundo aqui, e é uma possibilidade de alta, já que é um fundo ascendente, é meio complicado você comprar aqui, porque você não sabe se ele vai rejeitar o suporte que está logo acima em 69. Só que aqui ele deu não só, deixa eu apagar tudo, aqui ele deu não só uma, uma confirmação de que isso aqui foi um fundo, como ele também deu logo em seguida uma barra vermelha ignorada. Era comprar o máximo dessa barra, estopar o mínimo, entendeu? E galgar ali pelo menos um 161 da Fibo. Ó, quem pescou, pegou essa operação vindo de 70 mil até 78 mil.
dá mais de 10% nessa operação aqui, brincando. Até a região dos 78 mil aqui, ó, 13, 14%. Então, uma operação interessante para você fazer em uma semana só, né? No caso aqui durou um pouco mais de 10 dias essa operação e deu para pegar um agrado interessante. Ah, Felipe, e agora? Né? Legal aí a sua explicação, mas e o que vai acontecer com a gente agora? Bom, é nítido que o gráfico está nesse momento, por uma questão óbvia, também fazendo uma lateralização. Essa lateralização em si não está muito bonita, tá? Você observa como é que o gráfico de linha tá. Ele está fazendo aquele cenário clássico de vai subindo, subindo com pouquíssimo volume, até o momento que ele lateraliza e pode cair. Só que isso também está dentro da nossa análise. Gente, vamos lá. Todo mercado aguarda 100 mil dólares com muita ansiedade. Então a possibilidade de 100 mil dólares estar tampado de ordens de venda é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. O que pode estar aqui de gráfico de ordem na região dos 100 mil dólares de venda é muito possível. Eu acho muito difícil que o gráfico não rompa a região dos 100 mil logo no primeiro toque. Inclusive, por isso que ele segurou aqui nessa região dos 90. Por quê? A gente vai escalando o pensamento. Se tem muita ordem aqui na região dos 100 mil, o que os caras mais espertos pensam? Pô, vou vender então em 95. Aí o que os caras que são mais espertos do que os caras que são espertos pensam? Pô, então eu vou vender aqui um pouco antes, 94, 93, porque de repente não dê tempo de vender em 95. Então, esse é o pensamento básico do mercado. Pensa que o mercado é um montão de gente, uma querendo ganhar vantagem em cima da outra. Então, dito isso, você sempre tem que pensar nessa possibilidade. Caraca, então se o cara tá tentando ganhar vantagem sobre mim, o que ele ia querer fazer aqui? Ele ia querer esperar 100 mil? Não, ele ia querer vender em 95. Pô, mas aí um montão de gente também ia pensar nisso. Então o cara ia querer vender um pouco mais abaixo. Então é basicamente assim que funciona a psicologia de mercado. É uma tendência de alta? Sim, é uma tendência de alta clara, com fundos cada vez maiores, com indicadores. Eu estou usando o KTS, muito bom também. Então a gente teve um rompimento em relação ao topo anterior, né, no indicador, mas a gente ainda não está em um cenário tão interessante em relação ao último topo formado, quando o assunto é volume de negociação. Ah, Felipe, mas o volume aqui foi alto, mas não se compara ao volume que estava nessa região aqui. E por que isso? Porque o mercado atende sob uma perspectiva chamada compre os boatos e venda os atos. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que, para mim, eu, Felipe, estudante de mercado, os primeiros dias do ano de 2025 não serão agradáveis para o mercado, mas serão agradáveis para você que me segue. Por quê? O gráfico, no mensal, ele também está desenhando um outro padrão gráfico de cunha. Então, se aqui nós confirmamos esse padrão gráfico de bandeira, a gente ainda precisa confirmar este padrão gráfico de cunha. E este padrão gráfico de cunha nos diz que nós pegamos o fundo da cunha, traçamos até a base superior, o ponto que liga a alça da xícara, né? Cunha não, perdão, xícara. E projetamos a partir do rompimento. Tendo esse fundo projetado a partir do rompimento, a gente tem uma região ali próximo a 112 mil dólares do Bitcoin, o que em si seria muitíssimo interessante para a gente. 112 mil. Deixa eu inclusive ver se essa região de 112 mil é também alguma zona de Fibonacci, talvez 161. Não, o 61 está lá na região dos 140, mas ela converge bem próxima à região dos 100% da Fibonacci, o que é interessante também. Mas aí o que acontece com essa cunha aqui, caso ela seja confirmada? E eu acredito que vai, já que é um padrão feito no mensal, lembra? Padrões feitos no 1 minuto são fracos, padrões feitos nos 5 minutos são fracos, padrões feitos no diário tendem a acontecer em um período próximo. Agora, padrões feitos em tempos gráficos maiores têm muito mais expressividade e muito mais possibilidade de se confirmarem do que padrões em diários e 1 hora, 15 minutos, 4 horas, então lembre-se disso. A probabilidade disso aqui se confirmar e se mostrar verdadeiro é altíssima, porque ele está demorando muito para ser formado.
né? A gente está falando de um padrão que está desde 2021 sendo observado pelo mercado, né? Eu diria 2023 aqui, porque é onde ele começou de fato a formar o desenho de uma coisa. E aí, o que, que acontece com isso aqui? Para mim, a possibilidade de alta é real. Talvez a gente até tenha aqui, de repente, um mesinho de dezembro meio que lateralizando aqui perto dessa zona dos 100 mil. Próximo mês a gente busca um rompimento e quando buscou o rompimento, todo o mercado vai ficar em hype. Rompeu 100 mil dólares. Agora vai. Vambora. Todo mundo. Aí o pessoal vai começar a traçar mercado 150, 200, 200 e pouco, porque a perspectiva de mercado padrão para nos 100 mil. A perspectiva de mercado para você encontrar uns 10 analistas diferentes, eles só fizeram previsão até 10 mil. Né? Eu tinha feito uma previsão para vocês de, se eu não me engano, 200 a 200 e poucos mil. Né? Tá em algum vídeo anterior, aí tá no livro também. Então, essa minha previsão, ela se mantém? Ela se mantém. Claro que com um pouco mais de cautela. Porque na minha previsão, a essa altura, a gente já teria rompido a região dos 100 mil, já estaria lateralizando acima dela. Mas com um pouco mais de cautela, eu estou olhando essa possibilidade aqui. E aí não seria errado para a gente dizer que justamente esse período pode acontecer. Né? A gente tem um mês de dezembro um pouco mais lateral, o que geralmente acontece, tá? Mês de dezembro não costuma. Deixa eu até procurar aqui, ó. Aqui, ó, dezembro. Mês de dezembro eles não costumam, mesmo em tendências de alta, serem um mês tão forte assim no quesito negociação. Ó, dezembro aqui. Por quê, Felipe? Porque dezembro muita gente vai fechar imposto de renda, muita gente viaja e aí o cara investiu o ano todo, no final do ano ele quer pegar o investimento que ele fez, ele quer viajar com a família, ele quer adquirir bens para o consumo dele, o que é perfeitamente normal. Então dezembro, já de sua natureza, ó, outro dezembro aqui, ó, não costuma ser um mês de alta negociação, costuma ser um mês de lateralização, costuma ser um mês de execução. O que você acha, Felipe? Eu devo executar meu lucro aqui então? Bom, se você quiser, fica à vontade. Mas eu estou olhando para o próximo ano, que eu acho que é melhor arrumar mais dinheiro para comprar mais do que executar o que eu tenho agora. Por quê? Claro, minha opinião, tá? Depende de você. Se você comprou aqui, por mim você pode executar. A possibilidade de voltar aqui perto é alta. Agora, se você comprou lá embaixo, aí você aquieta sua bunda aí, pelo amor de Deus, não vai arrumar problema para sua cabeça, né? Tudo depende de onde você comprou. Então a tendência aqui é que a gente termine esse mês, de repente, até fazendo mais um reteste perto da região dos 100 mil, tenha um dezembro lateral, talvez até com uma nova bandeira gráfica, talvez até com um reteste maior, mas com pouca negociação em si, né? Para mim, nada superior a 10, no máximo 15% de movimentação. Então, no máximo aqui, até uns 80 mil, talvez o Bitcoin se movimente para dezembro, tá? Essa é a minha previsão. Por quê? Porque o ano que vem, quando o Trump de fato assumir, a possibilidade disso aqui encostar na região e deixar um fundo muito maior é alto, porque aqui vai ser o ato. Trump na presidência é o ato, agora é o rumor, entendeu? Do que ainda vai sair as emendas orçamentárias, ainda vai sair tudo que ele vai fazer. E aí muita coisa o mercado vai gostar, muita coisa o mercado não vai gostar, o que é normal, faz parte de um novo presidente que assume. Então ele chega botando o pé na mesa, dizendo o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, e aí o pessoal da economia começa a rasgar a teoria, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, e aí o mercado vai sentindo os impactos. Então, eu acho que no primeiro mês do ano, janeiro ali, talvez até para fevereiro, a gente tenha uma retração gráfica. Ah, onde vai essa retração, Felipe? Bom, a ideia para que a nossa alta continue sadia, digamos que ele busque a região dos 110 mil, vou até botar 110 cravado aqui. Se buscou a região dos 110 mil, a ideia é que ele não faça uma retração abaixo da 0,5, abaixo de 79 mil aqui, né? A gente está, obviamente, trabalhando com valores que ainda o gráfico não atingiu, que é a região dos 110 mil. Então, interessante para a gente que isso não aconteça. Ah, Felipe, mas se o gráfico continuar do jeito que está, então é interessante que a nossa retração não busque abaixo de 71.250, né? O interessante é esse, que o gráfico ele não perca 0,5 da Fibonacci, independente de onde for o topo. Por quê?
Isso mantém a nossa alta ainda em um caráter de pullback, ainda em um caráter de fundo ascendente. Desceu abaixo disso, a gente já tem uma problemática maior de que talvez essa alta demore um pouco mais a acontecer. Que a gente pode retestar, inclusive, esses fundos anteriores aqui, no caso, esse topo aqui, né? Que é a região agora dos 71.500. Perdeu a 0,5, talvez a gente venha para fazer um fundo maior, o que é interessante para dar oportunidade de compra. E por que eu acredito que isso vai acontecer? Porque o mercado, principalmente quando você é uma baleia e você está acima, você trabalha não só ganhando dinheiro na expansão, mas você trabalha manipulando a massa. Ser uma baleia é manipular a massa. Então vai chegar a 10 mil, ele vai querer colocar a ânsia no mercado de que Bitcoin acabou, esse é o topo histórico, caramba, deu ruim, vende tudo. Aí ele mesmo vai comprar aqui embaixo. Aí o bobão que vendeu aqui no meio do caminho, entendeu? Que inclusive vende curso pra caramba aí hoje em dia, mas eu não vou citar o nome porque eu não quero ser preso. O bobão que vendeu no meio do caminho aqui, ó, pra recomprar aqui, zero ela. Aí ele vai falar, ih, compra que agora o negócio vai subir. Só que a baleia já comprou aqui e já vendeu aqui. Aí o bobão vai estar vendendo aqui e recomprando aqui. Com 0% de lucro. Então, a minha previsão é basicamente essa. Minha previsão é que a gente vai configurar essa cunha. Terminando essa cunha, a gente vai fazer uma retração um pouco mais concentrada, tá? Vai deixar um fundo um pouquinho maior para dar uma enganada no mercado e vai começar uma alta bem expressiva a partir daí, porque vai ser a alta final. Por que a alta final, Felipe? Bom, se você já me segue há um tempo, você já deve saber que o mercado segue proporcionalmente 17 a 18 meses de alta para 13 meses, número sugestivo, ininterruptos de queda, quase que ininterruptos de queda, né? Aqui foi os 13 meses, aqui foi os 17 meses. Essa previsão tem o seu fim exatamente em outubro de 2026. 27 não. Outubro de 2026. Então daqui até outubro, não, perdão, outubro de 2025. Brisei, a gente está em 2024. Bobão. Outubro de 2025. Então em outubro de 2025, nossa teoria, nossa previsão de 17 meses de alta terá o seu fim. O que significa que o topo do histórico do Bitcoin tende a ser formado da data que nós estamos hoje até a data do dia, sei lá, primeiro, metade de outubro, por aí, mas em alguma data de outubro. Então, esse gap, esse espaço que nós temos agora, é o espaço que o Bitcoin tem para formar o seu próximo topo histórico. Você vai esperar até outubro? Não, porque você não é bobo, pelo amor de Deus. Quando der ali junho, maio, né, metade do ano, julho, você já vai estar procurando a melhor oportunidade para dizer adeus a todas as suas cotações de criptomoedas. Se você quiser também, porque você é livre, tá? Eu estarei fazendo isso. Deu ali junho, julho, agosto, quando bateu alguma previsão gráfica minha, é adeus a tudo. Muito obrigado, mercado. Vamos entrar vendido com força e nos preparar para um novo bear market, tá bom? Então, para mim, a região, de repente, da 261 a 200 aqui da Fibonacci, seja a região onde eu queira, caso o gráfico encoste, obviamente, pensar já em dizer adeus a tudo que eu tenho em criptoativos, abrir uma venda muito bonita aqui e apenas observar os próximos 13 meses de caos, certo? Já funcionou várias vezes essa previsão de mercado, então é uma teoria, obviamente, não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que eu vou fazer. Estude para ver se faz sentido para você, tá? E esses 17 meses sempre acontecem após o halving. Então conta lá, volta lá no gráfico, 17 meses de alta, 13 meses de queda, 17 a 18, né? Sempre após o halving. Beleza? Então é basicamente isso que a gente tem. A cunha para o curto prazo, né? Curto entre aspas. A possibilidade de uma reversão quando Trump assumir, de fato. Mas após essa reversão, que não deve durar mais do que 1 ou 2 meses, a gente tem uma expansão extremamente elevada. Tá bom? Não se desespere se dezembro não tiver muita movimentação, faz parte, é normal dezembro ser um mês lateral, beleza? É até interessante se for uma lateralização criando pra gente uma outra bandeira gráfica. Mas é basicamente isso. Valeu, se você ficou até aqui. Tamo junto, apareço em breve, se Deus e o Pedrinho deixar.